Então, aqui no modo Corujão, edição comemorativa, dia 7 de abril de 2021, comemorar, iríamos comemorar 80 anos de Mussum, então beberia uma Cacildes em sua homenagem. Uma Amber Lager, excelente, desce fácil. Um Alto Drinkability, refrescante. Me acompanhará nessa resenha de hoje. Falaremos sobre o conceito, o princípio, na realidade, da tipicidade no direito tributário, obra de Ricardo Lobo Torres, patrão da UERJ, e que vai tecer breves considerações, trazer alguns pensamentos de alguns outros autores, vai fazer uma revisão bibliográfica e vai cumprir com a sua função de ordenar e organizar esse conceito da tipicidade e vai nos dar traços, sobre qual o pensamento dele e da escola da UERJ sobre o conceito da tipicidade. E já de antemão, já antecipo que basicamente a batalha se trava entre a tipicidade fechada, que seria o grande corolário da segurança jurídica, e a tipicidade aberta, que seria a tipicidade que mais se adequa às relações cambiantes do nosso dia a dia. Então, dito isto, começaremos falando sobre um pouco o conceito da tipicidade. Onde é que ela se encontra? Vamos fazer essa taxonomia. O princípio da tipicidade, ela está dentro do princípio da segurança jurídica, que é uma das faces do princípio da legalidade. Então, pescamos o princípio da legalidade, pode ter uma das suas fases representada no princípio da segurança jurídica, e a segurança jurídica, por sua vez, pode apresentar inúmeros conceitos relacionados a ela, como o princípio da retroatividade, da anterioridade, da proibição da analogia, a gente encontra isso no CTN, um artigo específico, sobretudo no direito penal. Isso é muito importante na questão da analogia, da questão da tipificação fechada, da questão dessa questão muito presente no direito penal. E o nosso objeto de estudo, que faz parte da segurança jurídica, o princípio da tipicidade. E aí já cabe logo de antemão falar uma confusão, que existe uma confusão feita pela doutrina ibérica, principalmente espanhola e portuguesa, que falava que o princípio da tipicidade era o mesmo que o princípio da adequação, da determinação do fato gerador em concreto, ou da adequação do fato gerador concreto ao abstrato. Só que isso é um exagero positivista proveniente dessas doutrinas ibéricas. Então não é correto falar em tipicidade como essa adequação ao fato gerador concreto ao abstrato. Então vamos considerar como um princípio autônomo e esquecer por enquanto dessa adequação do fato gerador. Então, superado esse ponto, vamos distinguir agora, e já nos localizamos na Terra, já sabemos onde a tipicidade está localizada. Vamos então distingui-la do que seria a tipificação. E basicamente a tipificação seria a atividade legiferante, da formação dos tipos normativos. Mas o que é a tipicidade? Ela é a própria qualidade do tipo jurídico. Quando o tipo reveste realmente as características necessárias à sua configuração lógica, a tipicidade. A gente vai falar mais dos exemplos, não quero antecipar agora, mas basicamente é isso. É o tipo, é o ideal. É uma abstração mental que a gente sabe o que quer dizer quando não é algo determinado, é algo que é mais que dá para descrever, assim, que não dá para a gente delimitar. A gente não determina, mas delimita. E isso vai ser muito importante na ideia de núcleo conceitual e das questões dos halos conceituais.
Continuando, a tipificação ela é um recorte da realidade para a ordenação de dados semelhantes. Então, a tipificação ela é importante. Esse processo legislativo de produzir e da produção de tipos é importante para várias questões. Tem implicações na simplificação fiscal, na otimização da praticabilidade tributária, questões atinentes à problematização na justiça também são relevantes e temos que considerá-las, porque a previsão de tipos às vezes pode não ser tão clara assim, pode ser questionável, o contribuinte vai questionar, e a própria avaliação defeituosa da realidade, quando o legislador está muito distante, né, de uma realidade, de fatos que estão acontecendo. E, por exemplo, na hora dele legislar, ele prevê, sei lá, faz um tipo relacionado a alguma atividade que já nem existe mais, por exemplo. Então, essa é um grande termômetro, a tipificação é um grande termômetro para a gente saber se o legislador está vivendo no nosso mundo ou não. Partindo, avançando, falamos sobre a diferença da tipicidade e da tipificação. Agora, mais dentro da tipicidade, cabe a diferenciação do que é um tipo e de que é um conceito, e que eu já falei em alguns vídeos atrás, mas que a história vai se repetir. O tipo, ele é aberto pela própria complexidade, ele não admite definição, mas apenas uma descrição em abstrato, assim, a gente vai conseguir imaginar o que é. Ou seja, a gente cai na ideia de delimitação. E a utilização dos tipos ele contribui para a simplificação do direito tributário na medida que a gente o tipo é algo que permite uma replicação. Imagina uma lei que não existisse tipos. Ela basicamente ou ela ia ter milhares de páginas ou ela ia acabar sendo muito, se ela fosse muito enxuta, ela poderia acabar sendo uma lei que fosse rapidamente defasada, né? E aí, essa é uma das funções do tipo. Bom, eu ia agora falar um pouquinho do tipo, mas agora de uma forma mais organizada. Então, o tipo, ele é a ordenação de dados concretos existentes na realidade segundo critérios de semelhança. Acredito que eu acho que é melhor eu dar os exemplos de que é um tipo e aí depois a gente explica. Por exemplo, empresa, empresária, trabalhador, indústria, poluidor. Perceba o quê? Perceba que o tipo, ele... A gente sabe o que é um trabalhador, né? E aí o tipo vai colocar lá, o trabalhador é aquela pessoa que trabalha de forma constante, que vai em atividade remunerada, com habitualidade. Empresa, ela também vai conter todas as possibilidades de descrição de suas características, independentemente do tipo, lugar ou espécie. Então eu posso colocar na lei, escrever a palavra empresa. A empresa é a atividade em que exista uma atividade organizada, com um intuito lucrativo, com mais de um sócio, por exemplo. A gente não consegue visualizar que a empresa, ele não está definindo, descrevendo com acurácia o que seria uma empresa que tem, sei lá, uma fachada grande, fica localizada nos centros urbanos, ela tem que ser capital mais de 500 bilhões de reais. Não está falando nada disso. Por isso, essa generalidade faz com que a lei seja mais versátil, né? Então, é basicamente isso a função do tipo. Ele vai ser encontrado na norma jurídica a partir dessas definições, dessas delimitações, melhor dizendo, mas também vai ser encontrado na vida social. A gente precisa de partir dessa questão de elaborar tipos para poder conversar, senão a gente vai acabar tentando colocar nome próprio para tudo e não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. É lógico, não pode ser alguma coisa muito genérica, porque isso vai causar problemas graves de insegurança jurídica e de instabilidade normativa. Mas, na medida do possível, o tipo ele contribui muito para essa organização jurídica.
Agora, o que é conceito? Conceito é a representação abstrata de dados empíricos, e nesse caso pode ser determinados ou indeterminados, e pode às vezes até ser muito contrário à realidade. O conceito ele é muito mais fechado, ele é algo que é muito mais, qual posso dizer? Ele não, ele não admite múltiplas incidências assim de. Se a gente tem um conceito numa lei escrito maioridade, a gente sabe que o conceito é para pessoas maiores de 18 anos. Basicamente isso, é muito específico, é uma descrição, uma definição, não é aquela questão de delimitação, a gente não tem uma ideia do que seja o conceito, a gente sabe o que é maioridade, tem maior de mais de 18 anos. Capacidade eleitoral ativa é quem tem cumpriu com as obrigações, sei lá, eleitorais, tem os seus direitos políticos em dia. A gente dá para delimitar, né, dá para descrever. Continuando, e aqui o sol já vai batendo. Ele vai apresentar algumas teorias, inclusive de alguns penalistas, mas vou citar aqui só os tributaristas, sobre o tipo. Nesse sentido, Carl Lorenz, ele diz que a valoração do tipo, e aí ele faz um contraponto com conceitos abstratos, essa valoração está integrada na própria natureza das coisas. O desvendamento do sistema jurídico interno não depende da lógica formal conceitual nem da argumentação tópica, mas da concretização dos princípios jurídicos e da formação dos tipos na cadeia dos tipos e dos conceitos funcionais determinados. Então, ele faz essa diferenciação, né? E até mesmo fala que essa questão da natureza das coisas que é basicamente meio que impossível da gente descrever, né? É algo que a gente bate o olho e sabe, isso é uma empresa, isso é um trabalhador, isso é um funcionário, isso é poluição, é basicamente isso, é uma imagem que a gente tem da natureza das coisas. O Kaufmann, ele já argumenta que o Arthur Kaufmann, ele argumenta que o tipo ele tem um conceito bastante definido, um núcleo bem definido, embora não tenha um limite firme. O que faz faltar o que acontece isso? Que quando falta uma ou outra característica do tipo, isso não compromete a tipicidade, o núcleo da tipicidade de uma situação de fato. O Klaus Schip, que adverte que o contrário do conceito abstrato, tipo é aberto e não pode ser definido estritamente, exatamente que não pode ser delimitado. O Paul Kirchhoff, que era um membro da corte constitucional alemã, observa que a generalidade da lei apreende a realidade do tipo. A atividade tributária, tendo uma parcela de ação do Estado sobre a economia, não é pré-existente. Senão, aqui... ai meu Deus... dispõe da decisão sobre a realidade, alguma coisa assim. Não vou corrigir agora, nem vou parar o vídeo, porque a proposta é não parar o vídeo. Estou tentando corrigir ao mesmo tempo aqui um texto que eu errei. Ele impõe que o Corte Constitucional Alemã, bastante pautada pela segurança jurídica, ele propõe que o legislador ele deve prezar pela justiça de sua decisão e tentar cada vez mais se vincular menos às diferenças existentes na realidade e realçar mais as questões de generalidade, ou seja, tentar definir bem o tipo. Eu já estou errando. Tentar, ao prever um tipo, né, tentar descrever bem ele, tentar de forma que não se desvirtue da realidade. Alberto Xavier afirma que a tipicidade do direito tributário é uma tipicidade fechada, ou seja, ele é daquela linha da tipicidade cerrada, que exige que o tipo contenha todos os elementos da valoração dos fatos da produção dos efeitos, sem carecer de qualquer recurso a elementos a ela estranhos ou sem
tolerar qualquer valoração que substitua ou acresça contida do tipo legal. Então, você vê que ele vai restringir bastante a atividade da administração tributária, que a gente vai ver aquela tipicidade regulatória que vai complementar a lei, que isso vai ser bastante restrito na visão do Alberto Xavier. A Isabel Derzi, contribuindo com a doutrina mineira, critica a concepção de tipo fechado, né? Porque ela fala, quem fala em tipos abertos e tipo fechado. Só que aí ela vai dizer que o tipo fechado, ele basicamente não se distingue do conceito classificatório, que é aquele conceito abstrato, porque os seus limites estão definidos rigorosamente. Só que ela, embora admita a existência de um tipo aberto, né, ela expulsa do direito tributário, assim como o conceito geral abstrato, porque ela é da linha da tipicidade cerrada e da segurança jurídica elevada ao extremo. Então vamos falar um pouquinho mais da tipificação, que é exatamente o processo da produção do tipo, e ela tem algumas relações com a igualdade, com a consideração econômica do fato gerador e com a quantificação. Começando pela consideração econômica do fato gerador, a gente vai entrar bastante na questão do direito privado, porque isso tem retomado bastante nos últimos anos e vem sendo muito alvo de modificações e interpretações das cortes constitucionais, e tem algumas criações legislativas, por exemplo, moradia, transmissão de propriedade, pequeno empresário, isso tudo impacta na definição ali do fato gerador para saber se ocorreu ou não. Então, são conceitos importados do direito privado, né, já que o direito tributário ainda não conseguiu se desvencilhar dele, porque tem algumas bases tributáveis que são baseadas em direito civil ainda. Continuando, a tipificação agora relacionada com a igualdade, ela exige respeito aos princípios da proporcionalidade e os objetivos da praticabilidade da simplificação fiscal. Então veja, às vezes, para atingir a tipicidade e essa simplificação, né, pode cometer eventualmente alguns abusos. Então ele chama atenção, o Globo do Ouro chama atenção que a igualdade deve ser respeitada. Mas se eventualmente uma desigualdade ocorrer, elas devem ser garantidas medidas de compensação para o contribuinte, inclusive aquelas remissões previstas no 172 do CTN, que são as remissões por equidade. Ainda a relação da tipificação com a quantificação, ela consiste em estabelecer realmente os limites para a base de cálculo ou impostos, né? Isso serve bastante para limitar a arbitrariedade, né? Se o legislador se o legislador pesar a mão, né? Então, nessa questão da quantificação, na hora de fazer a tipificação, prever alguma base de cálculo, enfim, é necessário que esteja atento e coloque o pezinho no freio, né? Para que não abuse do seu direito de legislar. Tipificação como princípio da determinação. E agora a gente vai verificar a diferença do princípio da determinação para a tipicidade, porque o princípio da determinação é aquele que postula os elementos do fato gerador, quando a gente visualiza lá o aspecto objetivo, o material, o aspecto subjetivo, enfim, basicamente sujeito passivo, alíquota, base de cálculo e o núcleo da hipótese de incidência. E aqui cabe uma atenção especial para a gente não confundir o princípio da tipicidade com a determinação do fato gerador, uma vez que essa confusão, ela se deu em virtude do tipo legal e do fato gerador em abstrato, né? Que basicamente o fato gerador em abstrato ele agasalha o tipo legal, né? O fato gerador em abstrato é aquela hipótese prevista em lei, né? E aí, basicamente, muitas das vezes ele pode conter o tipo.
pode ou não, porque a gente vai ver que pode conter um conceito indeterminado, por exemplo, renda, enfim. Então tem que ter atenção a isso e não confundir. Não necessariamente eles são a mesma coisa. Falando um pouco sobre fato gerador, tipo conceito, ainda dentro da questão da determinação do fato gerador, a determinação do fato gerador ela vai se aproximar muito da tipicidade, porque o tipo pode também surgir do fato gerador abstrato do tributo, sendo às vezes difícil a opção do legislador pelo tipo ou pelo conceito. Então, perceba que o legislador às vezes vai esbarrar em algumas dificuldades na hora de tentar definir, na hipótese legal, o fato gerador em abstrato, porque muitas das vezes pode se confundir com o conceito, né, ou com o tipo. Isso vai depender do que? Mais uma vez, a gente recorre, vai depender se estiver delimitando, a gente vai falar do tipo. Se estiver descrevendo, a gente vai estar diante do conceito. A ciência alemã, ela também ainda vai distinguir o conceito classificatório abstrato do conceito do tipo. Eu acho que já falei isso também num vídeo do Arthur Kaufmann, e ambos podem entrar na descrição do fato gerador. E nessa questão aqui, nesse quesito, ainda vai ter uma simetria com o direito penal, porque o tipo vai sofrer uma influência do princípio da determinação, com certeza, mas não vai se confundir com ele, justamente porque o princípio da determinação pode conter outros atributos que não o tipo. E assim, o princípio da determinação se afasta da tipicidade, apesar de ambos não serem fechados. A determinação ela vai postular, realmente, ela vai desenhar o atributo, né, dizendo a hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, mas ele também admite cláusulas gerais e conceitos indeterminados, né? E também vai admitir os tipos. Agora, a tipicidade é basicamente conceito aberto, ou seja, a gente não pode confundir a tipicidade com a determinação do fato gerador em abstrato. Alguns conceitos determinados e indeterminados que também têm que ser ditos aqui, essa diferença, os conceitos determinados vão trazer toda a conformação do fato gerador, desde a definição do seu aspecto material, corrigindo aqui, até a fixação da base de cálculo e alíquota, e também vai trazer também as técnicas para a determinação dos conceitos, por exemplo, enumerações taxativas. A gente pega a Lei Complementação 16, a gente vê uma lista de serviços taxativas, os fatos geradores suplementares, que são os fatos geradores, mais uma vez corrigindo, é o sono. Os fatos geradores suplementares são aqueles fatos que cada vez mais se aproximam da realidade, enfim, e que basicamente vão ser objeto de subsunção. Isso a gente vai falar aqui ainda. E os conceitos indeterminados, eles são inevitáveis do direito tributário, sempre vai existir uma tensão entre os conceitos indeterminados e os conceitos determinados, e alguns deles, por exemplo, eu posso falar de renda, e dentro do conceito de renda, rendimento, disponibilidade econômica, jurídica. Eu posso também falar, assim, sendo no aspecto da renda, de circulação de mercadorias, de grandes fortunas. São conceitos indeterminados, né? Que vai depender do legislador, que são diferentes de tipo, né? Porque isso o legislador vai ter que uma hora se deparar na hora de descrever o que é uma grande fortuna, a partir de quanto, qual que é o corte. E uma coisa que tem que falar é que o tipo vai se distinguir do conceito classificatório, porque o conceito classificatório ele vai ser uma representação abstrata dos dados empíricos, que vão se afastar assim da concretude do objeto, até mesmo vão perder o contato com o objeto. E ao contrário do tipo, o conceito ele pode ser objeto de definição e de subsunção, né? E o conceito ele vai representar as propriedades características do objeto ao qual ele se liga, mas não necessariamente o conceito é unívoco. E aí vai entrar os conceitos indeterminados que eu mencionei. Cláusulas gerais. Caramba, o vídeo já está ficando grande. Cláusulas gerais. Na definição de Ench, é uma formulação de uma hipótese legal
que em termos de grande generalidade abrange e submete tratamento jurídico a um domínio de casos. As cláusulas gerais podem se expressam como estándares e se aproximam de princípios éticos como de boa-fé, bônus pater-famílias, bons costumes e equidade, que ele vai destacar, que fundamenta a remissão lá do artigo 172 do crédito tributário pela autoridade administrativa em face a algumas características econômicas lá do contribuinte. Aí aqui vai ter um contraponto que os positivistas são com certeza contra a enumeração de cláusulas gerais, porque exacerbam, né? Eles vão exacerbar, vão dar muito mais importância para um rol taxativo, para o número de cláusulas, e não para o número apertos, que seriam essas cláusulas gerais. Continuando, tentando mais rápido. Ele vai também falar sobre as enumerações exemplificativas. Para o direito tributário vai ser também inevitável a utilização dessas enumerações, que vão ser abertas também para a interpretação extensiva. E às vezes também podem ser alvo de analogia, na presença de algumas lacunas entre a lei. Isso aqui vai afastar, sim, o princípio da terminação, que pressupõe que os conceitos devem ser fechados, né, pela técnica de enumeração taxativa. Então, essa questão das enumerações exemplificativas a gente vai encontrar menos, mas é inevitável. Alguma hora vai acontecer na hora de prever um fato gerador, não dá para prever todas as situações. Então, será dito como exemplificativo. Então vamos lá, tipicidade como adequação do fato gerador concreto ao abstrato. Vou pausar não. Ele fala sobre o Tabbestandmäßigkeit, que isso basicamente é uma expressão em alemão, é uma expressão germânica que define exatamente a expressão conformidade com o fato gerador. O fato ocorrido no mundo real, então, vai ter que se adequar ao fato que está previsto na hipótese de incidência. E aqui, no Brasil, portuguesando, no caso, que eu queria dizer, o que vai se traduzir como princípio da tipicidade. Cabe dizer que aí a posição do autor, a tipicidade do direito tributário não é fechada, e ela deve ser reservada à adequação entre a situação da vida e o tipo legal, qual seja a tipificação normativa ou a apreensão casuística. A apreensão casuística que vai ser mais interessante para na hora de você considerar, na hora de valorar o fato abstrato, né, e verificar a compatibilidade com o fato concreto. E aqui a metodologia que a gente vai utilizar para verificar isso é o silogismo jurídico, que vai partir de uma premissa maior, que vai ser a hipótese de incidência, a hipótese legal, e a premissa menor, que vai ser o fato, que vai subsumir a descrição legal. E também teremos o consequente, né, a conclusão, que vai ser o resultado da inferência, qual seja pagar o tributo ou cumprir uma obrigação acessória. Então, a premissa maior no fato gerador em abstrato. A distinção entre as duas dimensões do fato gerador, ela também não vai levar a separação radical, nem uma incomunicabilidade à hipótese legal e a hipótese, o fato gerador em concreto, o fato inoponível. Vai sim existir uma complementação e uma convertibilidade entre essas duas faces do fato gerador. A regra de incidência tributária vai se compor de conceitos determinados, das cláusulas gerais e dos tipos. Os tipos, eles também vão estar presentes, ou podem estar presentes, no antecedente e no consequente. O antecedente, para a doutrina alemã, seria o pressuposto de uma ordem, e já o consequente é a própria ordem em si mesma. Então vamos lá. O antecedente, como eu falei, ele vai se compor de conceitos classificatórios, cláusulas gerais ou tipos. Então veja que na determinação do fato gerador, tipos é apenas a tipificação é apenas uma das faces, por isso que os princípios não se confundem. O tipo ele vai poder ser encontrado no antecedente, sendo parte da regra tributária que contém a descrição hipotética do fato gerador, que vai ser base de cálculo vezes a alíquota. Na realidade, confundir com o consequente. O fato gerador aqui vão ser os aspectos materiais e os elementos subjetivos. Aí que o tipo pode ser encontrado. O consequente vai se compor também de tipos, né? Mas também vai se compor de cláusulas discricionárias
ou elementos numéricos. A dar um exemplo de tipo, valor venal do imóvel, valor venal da mercadoria, preço justo. Também vai haver as cláusulas discricionárias e também vai haver elementos numéricos e quantitativos, que aí vai ser fruto da escolha arbitrária do legislador na hora que ele teve competência para legislar. Da mesma forma, o tipo penetra no consequente, que vai conter uma prescrição quantitativa. Aí sim vai entrar a base de cálculo vezes a alíquota, né? Que quando vai se realizar o fato concreto, e aí vai ter a conclusão do silogismo, que é pagar tributo de tanto. Mas continuando, a premissa menor e o fato gerador seria impróprio, que vale ressaltar, que interpretar um fato concreto, porque o fato concreto a gente só descreve, a gente só valora, a gente não interpreta, a gente interpreta o fato em abstrato, e aí sim a gente vai chegar numa norma. O fato gerador concreto ele não vai ser interpretado, e sim valorado. O fato concreto vai ser só valorado de acordo com a lei ou qualificado segundo as categorias estabelecidas pela norma. Ou seja, quando a gente olha para uma situação, se alguém está vendendo uma mercadoria, a gente não interpreta aquilo, a gente só vai poder valorar, assim, ele vendeu a mercadoria. Esse é o valor que a gente pode extrair. Agora, interpretar a gente tem que pegar o que está na regra jurídica. Continuando, superado esse ponto, a gente vai ter que, quando a regra de incidência contiver o tipo, aí sim o intérprete, o aplicador da lei vai passar a ser a atividade de tipificação ou de ordenação do tipo. Então perceba que o intérprete, seja lá o juiz ou a autoridade fiscal, vai ter que pegar aquilo ali, vai ter que interpretar para verificar realmente para valorar o fato concreto e interpretar o fato em abstrato e chegar a se ocorreu ou não o fato gerador. Perfeito? Então, mas quase concluindo já, ele vai falar sobre a tipicidade na conclusão do silogismo jurídico e vai falar que o silogismo jurídico não é apenas formal, mas é também uma atividade valorativa, o que explica também por que às vezes o juiz, na hora de aplicar esse método para chegar no fato gerador e concreto, pode às vezes até modificar alguma norma. Mas enfim, a lógica formal, a segunda lógica formal, quando a gente chega na conclusão desse silogismo, não vai haver nenhuma criação de um conhecimento novo, mas vai apenas afirmar o que estava na norma com o que estava no que aconteceu na situação real, né? Então, não é nada de novo, a gente só vai verificar, o cara crachar. Então vamos lá, alguns métodos, forma de adequação ao fato gerador concreto ao abstrato. Primeiro, a subsunção, segundo, a discricionalidade e terceiro, a tipificação. A subsunção vai ser quando o conceito do fato ocorrido na vida social vai se qualificar de acordo com a interpretação do conceito determinado ou indeterminado previsto no fato gerador abstrato. A discricionalidade vai haver quando, depois de interpretar os conceitos indeterminados acoplados às cláusulas discricionárias constantes de fato gerador abstrato, a autoridade administrativa age no limite da decisão equitativa. Então vai ter aquela margem ou do conceito indeterminado ou daquele artigo 172 lá do CTN que vai permitir aplicar a remissão para pessoas que às vezes têm uma condição extremamente, prejudicada. E a tipificação, que é o nosso filé, que é quando o conceito do tipo é apreendido na realidade e deva se ordenar segundo o conceito tipo descrito na norma. Então existe o conceito tipo na norma, empresa, e o conceito apreendido na realidade. Conceito tipo aprendido na realidade. A gente vê, é um cara lá que parece um empresário. A gente verifica lá o conceito tipo da norma, o conceito tipo da realidade, e a gente chega assim numa adequação do fato gerador concreto ao fato gerador abstrato. Não tem mais uma observação importante para falar. Tinha alguns casos que ele propôs aqui sobre, por exemplo, seguro-desemprego, né? Algum seguro, um pagamento de uma exação e que era graduado de acordo com o risco, e quem graduou esse risco foi a administração pública e não foi o legislador. Só que aí o Supremo entendeu que será constitucional, porque quem sabe o que é risco, né?
risco grave, risco médio, risco moderado seria a administração pública e não o legislador, porque está mais próximo do caso, e que isso foi dado como ok, condicional, né? Então, algumas situações aí que vão desvendar essa característica, essa modificação, essa mudança, essa abertura para uma tipicidade mais aberta e não apenas com aquela segurança jurídica engessada que eu acho que hoje em dia não é mais contemplável isso. Então é isso, finalizo aqui.